Que bom que você veio, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu vou fazer usar a mesma fala do pastor Sidney. Se você não é da tribo dos medianitas, você não precisa de celular, só o pessoal da mídia, só os medianitas. Inclusive eu trouxe os meus próprios medianitas hoje também para a escola. Mas antes de você guardar teu celular, saca ele, eu vou te dar a última oportunidade de você usá-lo. Rapaz, eu vou fotografar aqui, porque senão depois os incrédulos não acreditam que Mateus Duque tocou na minha escola. Pera lá. Tu vai pegar alguém, vai fazer uma selfie com ele, vai postar. Agora, só teve 6 pessoas que postaram. Tu acredita nisso? Pro teu irmão, deixa de ser desobediente. Semana passada eu falei, tira uma foto, marca a igreja, marca um amigo, porque você vai evangelizar, vai falar disso aí. Usa para tanta coisa, não usa para fazer coisa boa. Agora a gente vai deixar os incrédulos agora escandalizados. Tira uma foto, você vai marcar a igreja, vai marcar a roupa do teu pastorzão, e você vai colocar uma sentença aí, Você vai escrever assim: quando honramos, repita comigo, quando não honramos, bloqueamos o fluxo da abundância que Deus já liberou. Aí você vai escrever aí, vai botar escola de honra, porque quando você honra, querido, vai fluir um negócio assim que você não vai nem entender. Eu quero que você venha comigo, vamos para os nossos slides. Você está na escola de honra 3.0 turbinada, né? A imersão, nós estamos 4 dias, significa que nós estamos... E a cada semana a gente vai aprofundando mais. E hoje eu vou começar a falar de coisas, né? Vamos passar a ter... Eu comecei a ministrar lá na casa ontem, e um dos temas são conversas difíceis. Nós precisamos ter algumas conversas difíceis. Porque são conversas difíceis que vão te levar para um outro nível. E quanto mais você adia conversas difíceis, mais longe está o teu propósito, o teu objetivo. O teu objetivo vai passar por conversas difíceis. O teu propósito vai passar por isso. E nós estamos numa escola, então o nível vai subir. Fala, o nível vai subir. De hoje em diante, teremos conversas difíceis. Mas essas conversas difíceis vão aí mudar o nível para que você possa acessar aquilo que Deus preparou para você. Então, 3.0 imersão. O tema é honra, o código da abundância do reino. Repita comigo, existe um código de abundância no reino. E qual é esse código? O código é o código de honra. Porque nós queremos muita coisa. E aí a gente fica reivindicando promessa, e algumas promessas que a gente está reivindicando, ela está condicionada a algo. E a gente quer que simplesmente se materialize aquilo que diz, Senhor, está aqui, está escrito, Maktub, está escrito. E o Senhor não cumpre. Eu falei, tu não honra, tu não segue o princípio, como é que eu vou cumprir? Uma coisa que está... Nós vivemos numa geração que busca a prosperidade. Sim ou não? Se você não está atrás, se chegar para você por acaso, eu vou colocar no final aqui o meu Pix, você manda tudo para lá. Se você não quer, eu quero a minha e a sua, não tem problema. Mas nós estamos buscando a prosperidade, a abundância, a plenitude. Mas a gente acaba se esquecendo que nessa busca da plenitude, nessa busca da abundância, nessa busca desenfreada, a gente esquece de princípios. E a porta de entrada para tudo isso se chama honra. Mais uma vez, eu quero que você repita. Eu não gosto de repetir. Repete sem gostar mesmo, não tem problema. Porque a repetição é a mãe do aprendizado. Porque aquilo que você vai honrar, você literalmente vai atrair até você. Eu quero que você entenda isso. A entrada da abundância, repita comigo, a entrada da abundância se chama honra. Eu quero que você leia comigo então Provérbios 3, verso 9.
e 10. Eu sei que tem gente que acha isso um pecado, mas a minha Bíblia é assim, desculpa, tá? Você já viu com essas cores? E cada cor, isso é na minha cabeça, cada cor tem um significado e um sentido, e para uma cor tal é um significado X. Você não vai conseguir descodificar isso, não. Mas eu quero que você leia comigo Provérbios, de capítulo 3. E aqui já vai tendo uma conversa. O tema é um guia para jovem. Fala, mas eu não sou jovem. De repente, a maturidade, você só envelheceu a skin, mas por dentro, o coração ainda é um coração jovem que precisa amadurecer em princípios. Amadurecer em princípios. O verso 5, antes de nós chegarmos o 8, o 9 e o 10, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Honra é reconhecer. Parte do princípio de reconhecimento. E ele endireitará as suas veredas. O Senhor está aqui nesses dias para endireitar caminhos tortuosos. E esses caminhos tortuosos levaram alguns de vocês à escassez, mas o Senhor hoje está trazendo você de volta a um caminho, e esse caminho se chama prosperidade, e o justo caminhará por ele. Porque essa é a porta de entrada para qualquer cristão, que é prosperidade. Porque Deus não gera filhos para vivermos, e prosperidade é diferente de riqueza. Alguns de nós, na verdade, deixa eu me tirar disso aí. Alguns de vocês não estão preparados para serem ricos. Eu ia falar alguns de nós, olha só, eu ia botar no rolo. Por quê, queridos? Porque a riqueza é arma de guerra. E covarde não pode ter arma na mão se não faz besteira. Riqueza é arma de guerra. E arma não se dá na mão de menino e de covarde. Você viu o último episódio aí do cara que deu um tiro no entregador, que não quis subir, covarde. Estava armado, mas não tem um mínimo de preparo para estar armado. Você achou um absurdo, e Deus está dizendo: eu não te dou dinheiro pelo mesmo motivo. Você vai portar e não vai saber usar. Você vai portar e com o teu dinheiro você vai ferir os outros. Precisamos ter conversas difíceis. Então, Deus vai liberar arma de guerra para quem quer lutar pelo reino. Você não entendeu, eu vou repetir de novo. Eu te falei que dinheiro é arma de guerra, que riqueza é arma de guerra, e Deus vai liberar armas para quem está disposto a lutar pelo reino. Se você honrar o Senhor acima de todas as coisas, te prepara, porque Ele vai dar um arsenal para que você possa, aleluia, lutar e fazer com que o reino avance. Eu não sei você, mas eu estou cansado de andar na mão. Preciso de armas. Aí esse corte aparece lá e fala: ó, pastor armamentista diz que está cansado. Querido, Deus vai liberar. Mas você precisa de fundamento. Deus não vai dar coisa para menino. Você precisa amadurecer, subir de nível para que Deus possa te entregar algo. Vamos lá. A gente tem que ministrar no texto. Eu não cheguei lá ainda. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Ó. Isso será saúde para o teu interior, para a tua medula, para os teus ossos, para o teu âmago. Ele está dizendo, quando você aplicar esses princípios,
vai haver uma restauração do que nós cantávamos às terças-feiras, nos cultos de doutrina. A gente cantava, mas nem vivia isso, mas a gente cantava assim mesmo. A gente não fala mentira, mas canta cada uma. A gente canta, qual é? Do sol? Não, boca do sol. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Oferta nem 5 contos, mas estava ofertando espírito, alma e corpo, cantando. Eu tudo a Deus consagro. Ó, desce fogo santo do céu. Então, queridos, a gente está dizendo que, ele está dizendo aqui que vai espírito, o âmago, a medula. Eu não posso entrar nisso, senão a gente não fala de honra. Lembra que a palavra entra e penetra, ela separa o quê? Juntas e medula. É na medula onde é preparado, trabalhado toda a irrigação do corpo através do sangue que percorre e que traz nutriente para toda a vida. Então está dizendo que quando vai entrar na medula, será saúde para a tua medula. Está dizendo que vai percorrer o corpo todinho com uma unção de honra e vai começar a trazer saúde e restauração. Ei, Provérbios está dizendo, ei, jovem, aprende. Se você obedecer os princípios, vai entrar uma unção que vai ser saúde, vai começar a penetrar e percorrer pelas veias, e vai começar a oxigenar cada parte do teu ser. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo será tomado por uma unção diferenciada, que você vai entrar no nível de quê? Abundância. Que é isso? É nisso que o senhor está lendo? Não, deixa eu acabar de completar aqui o texto. Será saúde para os teus ossos. Aí o que ele diz aqui? Mas, contudo, para que isso aconteça, honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor com os teus e com as primícias de todos os seus ganhos. Primícia de quê? De alguns? Significa que para aquele que amadureceu, primeiro é para Deus. Ah, eu estou ligado, né? Porque Deus está precisando de grana. Não, Deus não precisa do teu dinheiro. Mas Ele exige a sua honra. A honra para Deus é inegociável. E quando nós honramos, aí diz assim, por que eu preciso fazer isso? Quem vai ser beneficiado quando eu honro ao Senhor com as primícias? Quem vai ser beneficiado? Ok, eu vou trazer aqui. A gente vai fazer, pode fazer ofertório? A gente vai trazer a nossa oferta daqui a pouquinho, vai colocar no altar. E aí, na mente do jovem imaturo, ele acha que o que ele está trazendo aqui está favorecendo a casa. Mas como não? Querido, eu vou te escandalizar e você vai ficar muito tonto com o que eu vou falar, parece até uma heresia. Essa igreja não precisa do teu dinheiro. Como é isso? Porque ela tem dono. Há um patrocinador dessa casa, está nos céus. E o que acontece? Eu sou chamado a ser participante da obra que Deus está fazendo aqui. Deus preparou um projeto para Parque São José,
E para esse projeto que ele tem de redenção, de salvação, e aí, queridos, entenda isso, eu quero profetizar isso. A gente começa a largar para um lado, começa a largar para um outro, mas para que isso aconteça e as vidas sejam salvas, existe um projeto na eternidade. E aí, eu tenho o privilégio de ser aquele que vai participar do projeto de Deus aqui, porque Ele está me dando armas de guerra para que eu possa expandir o reino. O imaturo acha que está ajudando. Agora, quem amadureceu entende que quando eu trago e eu honro, eu entro no princípio da abundância. Porque diz a Bíblia: e se encherão não os celeiros da Dinemave, não a casa do pastor. Não. Diz que o que vai encher quando você traz é os teus celeiros. O que vai encher é a tua despensa. O que vai transbordar é a tua vida. Precisamos ter conversas difíceis. Vira para o teu irmão e diga: amadurece, porque Deus quer te dar arma de guerra. Amadurece, porque Deus quer te dar arma de guerra. A ministração que aqui o sábio Salomão está falando para jovem vai ficar jovem duro se não entender. Mas se entender, vai ter abundância. Guia para o jovem. Por quê? Salomão está dando um conselho tão pesado, porque ele quer poupar dores na fase adulta e na velhice. Salomão está ministrando aos jovens, porque eu estou querendo poupar de você viver dependendo do INSS. Eu estou gerando em você uma capacidade para que o fluxo da abundância nunca acabe na sua vida. Eu não sei se você está entendendo que Deus, o nível subiu. De semana passada para cá está subindo. Então te prepara, porque Deus vai elevar. É imersão. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias dos teus ganhos. Por quê? Porque Deus precisa? Não, porque eu preciso ter celeiro cheio. A gente acha que a abundância é questão de sorte. Nunca foi sorte. Não é esforço humano. Deus alerta o povo quando sai do Egito, para que vocês não caiam na besteira de pensar como um jovem imaturo, que foi o teu braço que fez você chegar onde você chegou. Reconheça que é a mão do Senhor que te dá habilidade. Repita comigo: habilidade, poder, capacidade de quê? Adquirir riquezas. Mais uma vez, riqueza é arma de guerra. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, quer nos conduzir a um nível de entendimento que a honra, ela passa a ser entendida não como um protocolo terreno. A gente acha que honra é um protocolo terreno, porque a gente foi ensinado assim, a um nível de protocolo. Precisa-se de protocolo. Mas durante muito tempo a gente achou que honrar o homem de Deus é que quando ele chegava, depois dos 3 hinos cantados da harpa, a gente se coloca de pé porque chegou o pastor presidente. Não era esse protocolo? Parava tudo, querido. Aí apresentava como se a igreja nunca tivesse visto o pastor na vida. Aqui está conosco o nosso pastor presidente. E a gente achava que isso era honra. Aí chegava no aniversário e a gente dava um par de meia para ele. Ai, 22 de setembro? Quem lembra da mensagem de terça-feira?
Nem sabia. Meu Deus. Você tem aqui alguém que está a um nível, alguém que está aqui. Precisamos ter conversas difíceis. Vamos lá, eu preciso. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. São duas medidas, eu vou falar sobre isso. Duas medidas, uma medida de encher e uma medida de transbordar. Nós vamos entender que primeiro passo Deus nos enche e depois nos transborda. A honra traz abundância. Vamos lá, vamos adiantar um pouco, porque senão eu faço igual eu fiz semana passada, acabou depois do horário. Então, vamos lá. A abundância não vem da sorte, mas de um princípio estabelecido. E esse princípio estabelecido se chama? Eu quero que você entenda isso comigo, eu quero que você viva isso comigo. O próximo slide diz que o céu é sustentado, é mantido. Eu preguei ontem foi segunda, foi domingo. Domingo foi 7 de setembro. E nós ministramos num culto sobre independência e dependência. Umas coisas que eu falei de conversas difíceis, a gente precisava ter. Eu falei, não se escandalize com o que eu vou te dizer, porque às vezes o dito mal interpretado, ele pode gerar uma controvérsia muito grande. E eu falei o seguinte, né? Eu falei, nós temos orado muito pela nossa nação. Meu pai dizia que existem 3 coisas que nunca vai lhe fazer mal. Uma é prudência. Isso é um cântico dos antigos, isso é um cântico dos escravizados, que depois isso foi musicado até por um musicista muito conhecido secularmente. Mas os antigos sempre diziam isso, meu pai dizia, meu avô dizia, porque isso era um cântico, era uma das canções que trouxeram da África. Diz que é prudência, dinheiro e canja de galinha não faz mal. Mas o meu pai dizia que era prudência, oração e canja de galinha. Porque o dinheiro, você sabe que se o coração estiver nele, é a raiz de todos os males. Oração, querido, ela nunca vai ser demais. Mas foi o que eu confrontei a casa no domingo. Será que não estava na hora da gente diminuir um pouco as nossas imersões de oração e começar a imergir no povo que está perdido dentro da nossa rua? A gente está orando dentro da igreja, mas tem gente do lado, o vizinho do lado que a gente não alcançou. E a mudança que o Brasil precisa não vai ser a lei Magnistic. Não será o Senado, não será a Câmara de Deputados. O que vai mudar o Brasil é que quando nós sairmos das 4 paredes e começarmos a falar e o evangelho do reino começar a transformar pessoas, para a gente deixar de ter uma geração de crente menino que não entende o princípio. E a gente está dizendo, Senhor, faz. E do nosso lado tem alguém perdidamente endemoniado, mas eu estou confortável em fazer culto. Mas isso é outro papo para outra hora. Vem para cá, volta para cá para os fundamentos. Então nós estamos precisando ter algumas conversas difíceis. Que além de orar, a gente precisa fazer. E a honra não é só falar. A honra, ela precisa ser demonstrada. Não adianta eu vim aqui falar de honra nessa terça, nas próximas 2 terças, e eu vim aqui em primícias e falar de honra, e isso ser só uma palavra que fica reverberando e não entrar no teu coração ao ponto de que você tome atitudes de honra. Quando o sábio
Salomão, ele escreve isso para os jovens da sua época. Ele está dizendo: vocês precisam ter uma atitude. Juventude, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam pegar o que vocês têm e honrar ao Senhor com a parte que lhes cabe. Então não é só falar de honra, não é só ouvir honra aqui. É chegar o momento que o dia 22 de setembro vai estar aqui e eu vou manifestar essa honra de uma forma clara, objetiva. Não só te abraçar e dizer: estamos juntos. A maioria que disse que está junto de mim está longe há quilômetros. Mas quem demonstrou atitude está comigo até hoje. Porque não é só falar. Porque o próprio Deus diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está desconectado de mim. O que desconecta o coração do Senhor é desonra, porque honra falada sem ser exercida é uma desonra velada. Não pede para repetir, porque eu não sei nem o que eu falei, mas está gravado, eu não sei, já está gravando ali. Veio aqui, eu falei. Não lembro. Olha só. Malaquias capítulo 1. Você dá para colocar para mim, querida? Ela vai acostumar, porque o pessoal, os midianitas lá da casa, entendem que eu boto eles num jangal toda hora. E nossos músicos não são de raiz assembleiana. Então, a grande maioria toca por cifra, né? Aí eu tiro: pela fé que uma vez me foi dada. Aí fica todo mundo. Outro dia eu cantei: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semente de dor. Mas da onde que o apóstolo tirou o hino desse? E às vezes a gente bota, mas eu falei para dar tempo de você botar. Estou vendo que eu fui bom contigo. Eu te pedi, mas te dei um tempo. Olha só o que diz o texto: o filho honrará o pai. O filho honrará o seu pai. O filho honra o pai. E o servo honra ao seu senhor. Então, um dos primeiros mandamentos, como promessa em Êxodo, é: honra o quê? Teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias. Então, isso é uma mitzvot, isso é um mandamento. Isso está escrito. Aí Deus está pegando o que está escrito, que eles estão familiarizados com a religiosidade do que está escrito. Fala: se há uma religiosidade, se você segue o que é falado, isso é uma coisa que virou para você uma coisa banal, essa voz virou uma voz comum. Deixa eu te falar, a honra tira você do lugar comum. Deixa eu te explicar isso. Sabe por quê? A familiaridade faz com que a gente desonre. A gente está tão acostumado que a gente diz: não, Mateus é de casa. O café é de manhã, mas Mateus é de casa, não tem problema. Dá só uma esquentadinha no micro-ondas e dá para o Mateus. Se chegar alguém de fora, eu faço um café fresquinho. Você está me entendendo? Porque a gente acha que quem é de casa, a nível de familiaridade, eu posso desonrar. Se Mateus é de casa, ele merece um café gourmet. Toma até sem açúcar. O gourmet dá para tomar até sem açúcar. Eu preciso entender isso. Aí Deus está dizendo: vocês entendem que o pai merece honra, porque está escrito. E aí o Senhor merece honra quando você é servo. Ele diz: mas espera lá, eu sou pai. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Eu não estou entendendo. Se honra é para quem merece, eu preciso dar honra a quem merece. Deus não está reivindicando dinheiro, Deus está reivindicando o quê? Honra. Diz, e quando é honra, querido, entra uma emanação de Deus diferenciada. Todas as vezes que falam em questão de finanças, a emanação que entra não é de girê. Porque deveria ser, porque a provisão, provedor, porque o girê é aquele que se antecede a uma necessidade. Essa é a tradução original, a gente colocou numa tradução abrasileirada, que é o Deus que provê, mas é o Deus que se antecede a uma necessidade.
Ele se antecipa ao que você está precisando, porque isso surgiu quando Abraão chega lá no Monte Moriá e o cabrito já está lá, mas precisa da manifestação da honra da terra para que a manifestação da provisão do céu se manifeste. Então, não vai ter honra manifesta se você não exterioriza a sua honra. Não terá abundância se não exteriorizar a honra. Não é querer, deixa eu pensar positivo porque agora o dinheiro vem. Deixa eu pensar positivo porque agora eu ascendo. Não vai adiantar. Deus está falando, materializa a sua honra para que eu materialize a provisão. A pergunta que eu faço para ti, está fazendo algum sentido? Para você que está em casa ouvindo essa palavra, está fazendo algum sentido para você? Então algumas coisas não se materializaram para você, porque você ainda não externou a honra. Aí Deus, vamos voltar para o texto que eu quero ter conversa difícil. Hoje é o dia de começar umas conversas difíceis. As conversas difíceis, elas podem ser meio desconfortáveis, mas no final resolvem. Diz o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ele se manifesta na emanação da guerra, que ele sabe, quando é para honrar, querido, tem que entrar numa guerra espiritual para fazer o que precisa fazer. Você sabe disso, que quando você recebe tem um monte de coisa para quitar, tem um monte de coisa para fazer, aí você olha e fala, 10% disso, meu Deus. É guerra ou não é guerra? Ou só a gente que sofre guerra lá? É só lá em Bom Pastor, lá perto do UPA que acontece. Do lado de cá, passou ali da rodoviária para cá, não acontece isso. Mas da rodoviária para lá de São José, isso acontece direto. É uma guerra. É uma guerra. Tanto é que nós entendemos que algumas pessoas deixam para cumprir o compromisso depois do dia 15, depois que ele pagou tudo que ele pagou, e vê se sobrou, aí eu trago para o altar. Mas está dizendo, o princípio da maturidade é primícia. Ele está querendo tirar o jovem da garotice espiritual, falando, você quer romper? Princípio, primícia. Repita comigo, a primícia sempre será o princípio de alguém que amadureceu. Se você ainda gera rejeição nas primícias, significa que o teu nível de amadurecimento não chegou ao ponto do Senhor te dar arma de guerra. Garoto. Tenho 50 anos, garoto. Dos princípios. Aí ele diz assim, diz o Senhor da guerra. É a mesma coisa que ele diz, fazei prova de mim, assim diz o Senhor da guerra. Ele falou, se você entrar no nível de manifestar honra, eu quebro o protocolo que se instalou a escassez através da desonra. Está fazendo algum sentido? Repita comigo. A escassez está conectada à quebra de protocolos espirituais. Mas como isso, Pedro? Dá para explicar um pouco melhor? Dá. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Vamos aumentar agora um pouco mais. Honra não é bajulação. Repita comigo. Honra não é bajulação. É reconhecimento da posição e da identidade que Deus tem e confere a alguém a qual Ele quer que você manifeste esse nível de honra. Ele está falando, ei, eu sou Abba, eu sou pai. E se eu sou pai, cadê a honra do pai?
Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde que ela se manifesta? Você vê que o ambiente de honra gera uma manifestação. Você diz que estão os 4 seres viventes. Querida, essa figura desses seres viventes, meu Deus, é muito sinistro. Eu não sei você. Eu tenho muita dificuldade de ser crédulo em tudo que eu ouço. Eu vejo, tem umas pessoas que veem anjo em tudo quanto é lugar. Eu vi poucas vezes, as poucas vezes que eu vi foram aterrorizantes. Eu não vi um anjo fofinho, com um arquinho na mão. Tive uma experiência com um anjo no Monte da Baia, que eu perdi as pernas, caí na besteira. A gente faz uns negócios que, depois que a gente amadurece, a gente fala, por que a gente fez um negócio desse? Estava rolando um vídeo de uma caravana que foi para Israel. E passou uma bola de fogo em frente ao ônibus da caravana saindo do Egito. Então, na estrada que leva do Egito até Israel, é um deserto. Então, passou essa bola de fogo como fosse um anjo. E o anjo dentro dessa bola, e o pessoal do ônibus filmou. E aí passou em frente ao ônibus e passou para o outro lado. Eu falei, duvido que esse é anjo. Jesus, perdoa. Aí eu fui fazer 7 dias no monte. Falei, se isso é verdade, eu quero ver um anjo. Aí lá do céu disseram assim, seja feita a sua vontade. Fui, queridos, e todas as vezes o pessoal da casa sabe, eu subo e fico 7 dias lá. Como uma vez por dia, alguém vai lá, leva comida, eu almoço, aí só vou almoçar no outro dia. Aí à noite sobe uma turma, a gente canta, adora e desce, a gente monta umas 3, 4 barracas, que é para fingir que tem muita gente lá, mas só fica eu. Acampado lá. Já tem tempo isso. E aí o pessoal foi embora, e eu deitei. E nisso que eu deitei, não consegui dormir, uma agonia tremenda, aquela ali, noite fria, e eu saí, enrolado ainda numa coberta, e estava passando alguém com uma coberta também branca. Eu falei, irmão, queria conversar com alguém, tu fica 7 dias ali sem falar com ninguém, raramente sobe um. Eu falei, irmão, e o irmão continuou passando. Eu falei, irmão, e ele me ignorou assim, foi andando. Quando chegou mais perto, eu falei, e aí o lençol flutuou. Eu falei, é um anjo. Eu falei, vou pegar o anjo, vou agarrar e só vou soltar. Querido, quando eu tentei, as pernas travaram, eu caí, o lençol subiu e desceu, desmaterializou e foi-se embora. Querido, pensa, vontade de descer do monte, mas eu não tinha perna para descer, e eu chorava, e eu pedia perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E dali para lá eu comecei até, eu chegou uma hora e falei, Senhor, eu não quero mais ver não, tá? Não quero lugar. Isso para quem quer ver, porque a figura é uma figura muito sinistra. Mas voltamos aqui. No céu diz que tem os 4 seres viventes. E aí, se você for ler como são esses seres, corpo, rosto, a cara de leão, de águia, disso, daquilo, 24 anciãos com a coroa, tiram a coroa, lançam diante dele e cantam 24 horas um worship que não tem fim, com o pé ligado. Santo, 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 santo. Aí muda o disco. Santo, santo, santo. Os querubins juntam o santo, santo. Eles vão enchendo uma medida de honra. O céu tem uma medida de honra, a frequência que vibra nos céus. 24 horas é de honra, honrando a Ele. Então no céu a atmosfera que domina na eternidade é uma atmosfera de honra, dizendo, é santo, 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 é santo e santo.
Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto. Ele pega essa cena em que ele fotografa e traz para a gente. Ele faz um print do que acontece no céu 24 horas. Porque o céu é tomado de um ambiente de honra. Quando a gente satura um ambiente de honra, a glória desse ambiente começa a penetrar em todos os lugares. E quando eu elevo uma medida de honra, essa honra é saturada e ela vai para as minhas finanças, como diz aqui. Vai ter uma medida. Deus vai trazer uma medida. Deus vai trazer uma medida sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai trazer uma medida sobre os seus negócios. Deus vai trazer uma medida sobre a sua saúde. Há uma medida que o Senhor está liberando. Qual é essa medida? Repita comigo: medida cheia. Uau! Quem está disponível para receber essa medida além de mim? Mantenha as mãos levantadas que eu vou pedir para o céu fazer um print. A eternidade está olhando que você está querendo uma medida. Aleluia. Você está querendo um nível de medida cheia. A eternidade está vendo que você está querendo uma medida. Deixa eu te falar algo, uma novidade. Essa medida está disponível. Não para garotos. Não para meninos. Mas quem está disposto a subir de nível? Quem está? Então se encherão os seus celeiros. Procurei me manter no texto. O que eu estou falando, o que eu falei semana passada, o que eu estou falando dessa semana, são capítulos do meu livro. Lá está muito mais explicado, aqui eu não tenho tempo para isso. A primeira medida, repita, a medida cheia. O que é cheia? Aí aproveita e enche aqui para ele. Aproveitar, deixa, né? Pode ir, cheia, medida cheia. Isso, medida cheia. Essa primeira medida que o Senhor está ativando na sua vida nessa noite é uma medida que vai ser um suprimento completo para todas as áreas da sua vida. O Senhor está dizendo que quando você manifesta a honra, Ele começa com a primeira, mas essa não é a única medida. A primeira medida é a medida cheia. Pergunta para mim, para que serve a medida cheia? Pergunta, senão, se você não tiver curiosidade, eu não vou te responder. Não, você não está querendo saber. Mais uma vez. A medida cheia, ela é uma medida individual, é uma medida para mim, que serve para mim e para quem está à minha volta debaixo do meu governo. A medida cheia que você vai receber, teu filho também vai receber, porque ele está junto na tua casa. A medida cheia que você vai receber, vai poder botar ele num curso de inglês para ele se preparar para o mundo. A medida cheia que você vai receber, vai bancar uma faculdade para o teu filho. Essa é uma medida cheia que não vai permitir que tenha falta na sua casa. Essa é uma medida de completude, vai estar completo. É o primeiro nível de medida. Então, celeiro cheio, vida completa, sem buraco, sem lacuna. A medida cheia que o Senhor está para liberar não é só de finanças, é de vazio de alma. A medida cheia vai fazer com que a sua ida no seu psicólogo seja só para você organizar a sua vida e não mais para tapar buraco.
porque vai estar completa. Você só vai organizar, saber como é que você vai lidar com algumas coisinhas e tal, mas você não vai ter aquele buraco, aquele vazio, porque a medida cheia, ela vai no emocional e ela supre o emocional, porque aqui está dizendo que no teu íntimo, no teu âmago, vai ter uma medida cheia. Isso será saúde. Isso será saúde para o teu âmago, medula e osso. Uma medida cheia fortalecerá os seus ossos. Deixa eu te falar, para você não quebrar mais com qualquer coisa. Tem gente que qualquer coisa quebra ele emocionalmente. Qualquer coisa paralisa ele emocionalmente. Mas uma honra manifesta atrai a presença para o teu emocional, ao ponto que você não vai ser mais quebrado facilmente, ao ponto que você não vai ser mais baqueado facilmente. O Senhor traz uma medida cheia. Sem lacunas, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, medida cheia. A medida cheia traz shalom. Shalom, a paz que excede todo entendimento, que guardará a tua alma debaixo de uma medida. Que medida, uma medida cheia. Ei, eu profetizo. Ei, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Ei, eu quero entregar algo de Deus. O Senhor está vindo nessa direção, para essa escola, trazendo um bálsamo sobre as suas feridas. Aquilo que estava fora do lugar, Ele está colocando no lugar de novo. Aquilo que estava quebrado, Ele está restaurando. Aquilo que Ele estava faltando, Ele está agora substituindo coisas perdidas e quebradas. Sinto a presença de Deus aqui. Sinto a presença dEle aqui. Oh, sim, sim. O suprimento divino que atende e encerra uma necessidade. Repita comigo: a honra encerra um estágio de necessidade. Eu lembro de um episódio que o profeta chega na casa de uma mulher, ele faz uma varredura e ele fala: uau, o Senhor me mandou para o lugar certo. Tem uma mulher, eu já vim debaixo de uma palavra. Eu já vim debaixo de uma palavra que eu serei sustentado. Então o Senhor já preparou o ambiente propício para que o sustento chegue até a mim, para que o profético não morra. A ativação e a continuidade do profético num lugar está conectado ao nível de honra que você libera sobre o profeta. Eu falo disso uma outra hora. A mulher está pegando lenha, ele fala: ô, firmou, se tem lenha, é porque tem fogo, se tem fogo, tem comida, estou bem. Bom dia, minha senhora. Bom dia, homem de Deus.
Eu falo, o senhor está vindo de longe, eu estou vindo pelos seus pés. Muita poeira nos pés, né? Aquele papo, quebra-gelo. Ela falou, vou ali buscar um pouco d'água para o senhor. Falou, vamos imaginar que ele seja carioca. Ele diga, com todo respeito, já que a senhora está indo buscar água, não tem como trazer um negocinho para a gente também dar uma mastigada, dar uma rebolada no queijo, fazer uma musculação nos maxilares. Aí ela, quando ela está indo, ela volta e ela fala, vive o Senhor teu Deus, que essa sua serva não tem aqui somente um pouquinho de azeite e um punhado. Punhado é o que dá para pôr na palma da mão, no punho. Punhado. A quantidade que ela tinha. A gente vai fazer um bolinho de queijo, do tamanho do bolinho de queijo para o menino, para mim, vamos comer, vamos morrer. Ele falou, se aplicar o princípio da honra, não. Eu duvido que tenha falta se você aplicar o princípio da honra. Eu duvido se você seguir o protocolo celestial, se vai te faltar, porque vai chegar uma medida cheia. E a medida cheia arranca a necessidade, arranca o estádio de pedinte, de mendicante. Ele diz, eu sei que você, se você fizer para você comer, você e o seu filho, é a última refeição. Agora, se você ousar a manifestar a honra, aí chega a hora que o profético que está aqui do altar e que libera a palavra de vida tem que ter algumas conversas difíceis para tirar você do estado de miséria. É por isso que as palavras precisam vir de forma profética ou apostólica, porque se vir de forma pastoral, o pastor tira dele para dar na boca da ovelha. Aí morre ele e a ovelha. Mas o profeta, quando a gente fala, olha só, eu te desafio, quebrando todo o conceito humano, eu não quero saber o que os outros vão pensar, faz primeiro para mim. A pergunta é por que o profeta ele reivindicou? Porque ela tinha comido tudo e tinha esquecido da primícia. E o que ficou para ela comer e morrer era tão pouquinho que se ela tivesse tirado de primeiro não tinha acontecido, mas ela não tinha conhecimento dos princípios. E se não aplicar princípios de finança na sua vida, tu morre pobre, miserável. Mas o primeiro nível do Filho de Deus é prosperidade. E sabe qual é a prosperidade? É essa medida, a medida cheia. A prosperidade não é riqueza, que muitos não estão preparados para receber essa arma. Mas a prosperidade é para qualquer filho de Deus. A prosperidade é liberada para qualquer... O primeiro grau que Abraão foi colocado quando Deus chamou, sai daí dessa tua terra, que o primeiro degrau que tu pisa é próspero. Aí ele se torna próspero, não diz a Bíblia, aí ele vai para o segundo nível, ele se torna rico, depois ele se torna riquíssimo. Ele amadurece para Deus colocar armas de guerra, para ele não ser mais paralisado por ninguém, para ele ser pai de multidão, para ele multiplicar, para que ele empreenda e deixe um legado geracional. Só podemos deixar um legado geracional se o Senhor nos elevar. Eu só posso deixar alguma coisa para os meus filhos se eu for elevado. Então, querido, eu agradeço a prosperidade, mas eu quero pelo menos o próximo nível. Você está comigo, sim ou não? Eu quero pelo menos o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível? A abundância está liberada para a sua vida. Querido, a medida cheia está liberada. Mas tem águas mais profundas. Mas tem o próximo nível. Yeah! Como diz meu pai, presença.
Deus, tem que terminar. Vamos para o próximo nível. O próximo nível, a próxima medida. Qual é a medida? Repita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não. Está muito fraco. Você não vai transbordar desse jeito. 1, 2, 3. Medida transbordante. E transbordarão de vinho os teus lagares. Medida, repita comigo. Medida cheia é para mim. Medida transbordante é para distribuir. Deus quer levar você para o próximo nível, querido. Se teu irmão quer ficar nesse, deixa ele, porque tu vai enriquecer e vai dar para ele, vai emprestar para ele. Vai falar, toma aí, tá duro? Toma aqui, ó. Porque o próximo nível de transbordarão. Transbordar é passar da borda. Eu falei que a primeira era uma medida cheia. A medida cheia é o suficiente. Mas quando está transbordando, se eu não distribuir, desperdiça. Tem gente que está com uma medida cheia e não começou a transbordar porque ele está retendo. Diz a Bíblia em Provérbios que tem gente que retém mais do que é justo e empobrece. Não sei o endereço. Se você procurar aí no Google, depois você vê se você consegue achar esse texto. Gente que retém além do que é justo e empobrece. E outros que dá deliberadamente porque a economia dos céus é a loucura para a economia da terra. As pessoas acham que Deus vai dar muito para ele, vai dar arma de guerra para que ele fique com essa arma de guerra guardada dentro de casa. A arma de guerra é para ir para a rua, é para lutar, é para enfrentar batalhas. Aqui está dizendo, e transbordar. O transbordar não é para você, é para o próximo. Vira para o teu irmão, fala para ele, fique tranquilo. Se você não amadurecer, eu vou amadurecer e eu te abençoo. Está aqui na tela. Selminha, procura na Universo, outras versões. Alguns há que espalham e ainda assim lhes é acrescentado. Tem gente que, porque entende um princípio, e aí eles começam a distribuir. Vem comigo aqui. Jesus não vai fazer que haja uma grande multiplicação na sua vida e você simplesmente retenha só isso. Fala, Selminha. Deus deu, o que é que eu faço? Sobra eu guardo, não sobra eu reparto. Porque quando eu reparto, Deus não manda mais. A economia do céu é muito louca. Quer dizer que eu não devo juntar dinheiro? Não estou falando isso, querido. Eu estou falando que Deus vai te elevar de um nível. Se você ainda está precisando juntar, pensando no futuro, você está numa medida cheia. Mas Deus vai elevar alguns para uma medida que Ele não vai não vai se preocupar, não vai ficar pensando, se preocupando com o que vai acontecer. Sabe? Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Porque eu amadureci, entendi níveis de honra. Quem reparte generosamente os seus bens e vê as suas riquezas aumentar aqui, é louco. Você reparte, Deus fala, toma mais. Você reparte, tu está podendo, toma mais. Deus quer abençoar alguns, mas Ele não pode dar porque Ele não sabe administrar. Como você é um bom administrador, Deus dá para você para que você dê medidas. E sabe o que acontece? A gente deixa de pedir por provisão e passa para pedir para ser provedor. E a gente sai num nível de pedinte para ser num nível. Por isso que a palavra diz que melhor coisa é o quê? E a nossa mente de criança, de garoto, não entende. Porque dentro de uma visão infantilizada, receber é melhor do que dar. Não é? Dentro de uma versão infantilizada, imatura, é muito melhor receber. Por isso tem gente que só recebe, e aí o Senhor coloca uma tarjeta nele e diz, esse aí é um recebedor nato. Ele não pode ser elevado de nível porque ele se acostumou só em receber.
Ele não tem maturidade para ter além de uma medida cheia, porque ele não sabe repartir. Você está comigo, sim ou não? Queridos, e aí, uma vez me perguntaram, mas com que autoridade você fala sobre finanças? Eu falo, com a autoridade que o Eterno me deu e com a vivência. Eu posso falar de repartir porque eu já dei carro. Eu já entreguei carro no altar. Eu já peguei ofertas de 10 mil e já botei no altar. Então eu sei o que é entregar. Então eu posso falar com você com autoridade, não de um usurpador, mas de quem conhece altar e se relaciona com o altar. E se Deus pedir, eu coloco no altar. Os últimos 3 anos da minha vida tem sido uma oferta. Eu parei com tudo. Eu tenho atendido alguns poucos amigos, não faço mais agenda como fazia. Parei com tudo porque eu levantei um altar de entrega. Você está aqui? Meu Deus. Medida transbordante. Eu não sei se você está preparado por isso. Talvez para você esteja bom só a medida cheia, mas eu quero transbordar. Eu quero transbordar. Eu estou me relacionando com alguns pastores e um desses pastores, ele está sustentando 5 igrejas com a igreja dele. Tu tem noção do que é isso? Tu tem noção do que é isso? Porque Deus entendeu que nele tem a capacidade de transbordar, que pode dar para ele, que ele pode distribuir para outros. Porque o coração dele não é medida cheia, é medida transbordante. Quando Deus opera o maior milagre na vida de um empreendedor, o cara está pescando à noite, os caras estão pescando a noite toda e não pega nada. De um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Nada. Eu falo, ei, para cá. Joga aqui. E faz uma pesca maravilhosa. Mas sabe qual é a loucura disso? Que quando vem muito, a gente não reparte a fundo. Diz o texto bíblico que os barcos iam afundando, e aí começou a chamar os amigos, falei, ei, a minha medida não é mais cheia, a minha medida já está transbordante. Segura aqui, pega aqui. Quem dê generosamente, repartilhe e compartilhe os seus bens e venha aumentar as suas riquezas. Deus quer trazer você para um nível de transbordar. O transbordar, é isso que Yeshua diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A abundância é mais do que necessário. Deus está disposto, naquele que honra, a elevá-lo uma medida cheia, mas também tem habilidade para transbordar. Eu não sei você, mas essa casa precisa transbordar para alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas. Eu não vou transbordar para exaltar meu nome. O meu transbordo será para exaltar o reino e o nome de Jesus. Passa isso, deixa eu pular isso aí. Senão a gente não termina hoje. Repita comigo, abundância não é acúmulo, é fluxo. A vida abundante, a medida transbordante, não é para acumular, é para ser fluxo, ser canal. Deus mandará para você e você amadureceu ao ponto que você vai poder distribuir. Eu estou vendo algo extraordinário acontecer. A vida de João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida não é apenas espiritual. Você consegue entender isso? Às vezes que Yeshua ele aborda o homem na sua totalidade e complexidade. O homem é um ser tricótomo. O que é tricotomia? É o hino que nós cantamos no início: espírito, alma e corpo.
Então o homem não pode ser só suprido no espírito, porque apesar de ser um ser espiritual, esse espírito tem uma alma que habita num corpo. Espírito, alma e corpo. Quando Paulo escreve, diz: ei, meu querido, espero que vá bem e que prospere você, como é próspera a sua alma. Ele está falando, a tua alma já tem prosperidade, mas eu quero que se manifeste no seu corpo numa medida que você tenha o que você precisa e não precise mais ficar fazendo conta de moeda no final do mês, pensando como é que vai ser, porque passo de honra. A honra abre dimensões espirituais. Repita comigo: a honra abre dimensões espirituais. Espiritualmente, quando nós honramos, nós somos conectados a Deus e recebemos recompensas e proventos de Deus. Não está aqui, mas me lembrou de algo. Deus chega para as regiões celestiais e manda um comunicado para Pedro. Ele diz: vai lá na casa de Cornélio. Nós estivemos lá em Jope. Vai lá na casa de Cornélio. Pedro falou: não dá não, senhor. Só todo mundo gentil. Os caras não são nem judeus. Fala a verdade, não sei nem se eles são crentes direito. Ele falou: não, mas diga para Cornélio. Que loucura. Que as suas esmolas e as suas ofertas chegaram nos céus, subiram nos céus. Em virtude desse nível de honra ter chegado aqui, eu vou mandar o Espírito Santo para eles. Olha só que loucura. Os caras mandaram dinheiro e receberam o Espírito Santo. Porra, parece até uma heresia, mas ainda bem que está na Bíblia. O que ativou um protocolo celestial para que o Espírito pudesse ser fortalecido foi um nível de honra que Cornélio mandou para a eternidade. Você está aqui comigo? Então, a honra, ela abre dimensões no Espírito, ela nos conecta com Deus, faz com que a gente nos torne mais espiritual. Por quê? Porque dinheiro é arma de guerra espiritual. Eu falei semana passada, eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei na igreja, a gente está vindo de 7 dias ministrando 7 cultos em 7 casas. É uma loucura, a gente está pregando desde o início do mês. Todo dia. Eu estou com pólipo na corda vocal, preciso operar, tirar esse pólipo. Estou conseguindo nem cantar mais direito, mas canto de teimoso, não deveria. E dá uma loucura, mas eu não sei se aonde que eu preguei, mas eu não sei se foi aqui na terça-feira passada, ou se foi lá, mas eu falei de algo relativo a isso. A primeira coisa que para interromper o fluxo de Jó com a eternidade, ele não atacou família e matou filho, não. Ele acabou com a capacidade de Jó ofertar. A primeira coisa que arrebentou com Jó foram os seus gados, os seus objetos de sacrifício. Quando Faraó falou: vocês podem ir adorar, mas deixam os seus gados aqui, eu libero você, mas prendo a sua capacidade de ofertar em um nível espiritual de correntes. Você vai, mas não oferta. Você vai, mas não dizima. Você vai para a igreja, mas está preso no Egito, porque eu te liberei, mas teus bens estão presos aqui comigo. Uma das características do inferno é fazer com que você sente aqui, ouça a palavra aqui, não entregue nada no altar, não se conecte, porque sabe que o dia que você se conectar, o teu dinheiro como arma de guerra, dimensões espirituais abrem e você tem acesso a uma libertação plena. É por isso que ele está retendo você de vir para o altar, de ser alguém de honra, porque ele tem interesse na tua pobreza. O inferno tem interesse na tua pobreza. Para ele é bom que você continue duro, para que o reino não avance. Agora, precisamos ter conversas difíceis. Vira para o teu irmão e fala: amadurece, porque Deus quer te entregar riquezas.
alguém de honra, estou terminando. A chave da honra, ela ativa a abundância, dimensões espirituais no espírito, mas também na alma. Aonde? Na alma. E eu preciso ter uma alma sarada. Eu preciso ter uma alma tratada. Porque não adianta eu ministrar aqui e você não entender isso, e você vir para um altar aqui com o coração pesado e com tristeza. Não vem. Porque a palavra diz que Deus ama o quê? Não é o quem dá. Deus não ama quem dá, porque Deus não está interessado no teu dinheiro. Senão dizia, Deus ama quem dá. Mas o complemento do texto é o que? Deus ama quem dá com... Não havia necessidade de culto no início. O culto que nós fazemos aqui é em virtude de um pecado. Porque diz que todos pecaram e foram o quê? Destituídos. O que é destituir? Tiraram, arrancaram, caiu. Então se fomos destituídos da glória, porque no início não precisava de invocações. No início não precisava de um teclado, de nada disso. Diz que todo dia, na viração do dia, não tinha ninguém fazendo meia hora de louvor para Deus vir. Adão não pegava o violão e ficava... Desculpa, Alessandro, foi mal. Agora a gente está formando advogada lá, eu estou todo bobo para falar besteira na internet. Não havia culto para Deus descer, Deus descia. Se conectava sem culto, sem adoração. Você está comigo aqui ainda? Então, mas houve o pecado. Deus falou agora, vai ter que ralar para eu descer, tá? Assim, toda hora, não. Aí os caras vão fazer o primeiro culto. 12 manos, saindo do mesmo ventre, da mesma mãe, tendo os mesmos pais, falando dos princípios da eternidade, que a palavra estava dentro deles. Não estava escrito, mas estava dentro deles. Eles sabiam toda a ordem de culto, como fazia, altar e tal. E aí vem trazer a oferta. Aí o mais maduro, mesmo sendo mais jovem, mas era mais maduro. Chega um momento que a idade não significa nada a nível de amadurecimento. Tem uns cavalos velhos que não sabem de nada. E aí o mais novo pegou das primícias, que é um princípio estabelecido que Salomão colocou aqui, e traz. Deus falou, uau, que oferta, hein? Quem é mais antigo, lembra do Fantástico Mundo de Bob? Quem lembra do Fantástico Mundo de Bob? Poucos, tem poucos velhos aqui, graças a Deus que essa é uma igreja jovem. Além de mim e do Sidney, tem poucas pessoas, além de nós dois aqui. Então, eu leio a Bíblia com o versículo do Bob. Eu viajo nos negócios aqui quando eu estou lendo a Bíblia, meu querido. Imagina Deus falando com os anjos. Vem cá, olha só aqui, ó, oferta do garoto, ó. Pô, mandou benzão, olha lá. Primícia já, direitinho. Ouviu direitinho o que o pai ensinou, a mãe ensinou. Aí falou, mas espera aí, os negócios, mas tá vindo outro irmão mais velho aí. O cara vem trazendo os negócios mal acabado e coloca diante do altar. Queridos, por isso que Deus não ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Seria mais lógico, eu só estou falando se Deus fosse eu. Deus negão desse tamanho. Olhava para ele e falava, filho, faz o seguinte, vai lá e troca de oferta. Sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia lá e ia trazer outra porcaria. Porque era
a alma dele que não estava conectada com honra. A alma dele era de desonra. Quem é de desonra pode vir voltar 10 vezes, vai trazer 10 vezes porcaria. E quando eu digo de porcaria, eu não estou dizendo de quantia, não estou falando de quantidade. Porque a viúva trouxe as moedinhas e foi a melhor oferta da noite, porque ela trouxe o coração junto, ela trouxe a honra junto, ela arrancou o que ela tinha e trouxe, falou: Senhor, aqui, o meu melhor estar aqui. Não era a oferta perfeita, mas era a excelência da oferta que ela tinha. Alguns trouxeram 75 quilos de ouro, 35 quilos de ouro, talentos de ouro. Parecia uma oferta perfeita, mas não era perfeita. Ela trouxe a excelência da oferta. O que eu oferto pode não ser o perfeito para mim, o ideal para mim, mas tem que ser a minha excelência. Eu não posso honrar alguém sem honrá-lo na excelência. E excelência não é o mais caro, é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho, então eu faço. Aquela viúva, ela entregou o melhor que ela tinha. Eram 3 moedas, mas era o melhor, então a oferta dela foi excelente. Demoniou Judas falou: miserável. O pessoal trazendo 35, 75 quilos de ouro, e essa miserável trazendo uma moedinha de níquel. O Senhor falou: para. Essa aqui, a excelência da oferta está aqui. Aonde? Na quantidade não, no coração, na entrega, na honra. A excelência da honra está na entrega. Por isso que Salomão ministra essa palavra. Então a nossa alma precisa ser tratada, porque uma alma não tratada, ela vai seguir os instintos almáticos. Porque é a alma que carrega o medo, as dores, os traumas. Quem já teve falta tem dificuldade de se relacionar com o altar, sabe por quê? Porque falou: eu já passei por perdas, por falta, já vá que eu entregue isso e tenho necessidade. Mas quem já elevou no nível de honra sabe que uma vez que ele entregou e foi multiplicado, ele não tem dificuldade de voltar, porque sabe que isso já aconteceu outra vez. Então a alma dele está tratada em relação àquilo. Eu te desafio a dar um choque de realidade na sua alma e ministrar para ela. Se você está com medo de elevar o teu nível de honra e te faltar, não vai te fazer falta, porque a honra é um agente multiplicador. Ela não é um agente de divisão e que te soma e que te retrai e que te toma, mas ela multiplica e acrescenta. Ministra essa alma. Como fez Davi, porque te abate? Sossega, alma. Cala a boca. Levanta essa moral aí, alma. Que não vai dar certo o quê? Que vai faltar o quê? Vai faltar nada. Vamos pro altar. Vamos. Vem você e tua alma e traz pro altar, para você ver se ela não vai ser curada aqui no altar. Vai elevar de nível, vai subir de nível. Uma porta que é aberta pela chave da honra é a porta de acesso a uma dimensão do corpo, onde Deus vai liberar recursos para que você possa tratar da sua saúde. Enquanto a cura não vem, você trata, mas vai se estabelecer um tempo de cura por você também. Ou ela vai vir sobrenatural, ou vai vir através de médicos. Se não vir de forma sobrenatural, Deus vai dar condições para que você se trate. Está fazendo algum sentido para você? Essas dimensões. A honra é um código de eternidade, a vida abundante. É o espírito, a alma e o corpo. Quem honra se torna um canal de provisão. Fechou? Tem mais um? Se coloca de pé. Sim. Eu quero te dizer, não aceite uma vida de escassez. Salminha, monta meu coisa de livros lá para mim, por favor. Está lá atrás. Traz um para mim. Não aceite uma vida de escassez, quando Cristo te chamou para transbordar. Eu não sei se é para transbordar não. Fica na medida cheia, não tem problema. Mas escassez
não é o teu habitat. Você pode profetizar isso para o teu irmão? Eu não sei o que é habitat, eu vou te falar o que é habitat. Às vezes não sabe, né? O teu ambiente natural de convívio. A escassez não é o ambiente, teu ambiente natural de convívio. Você não foi chamado para viver num ambiente natural de escassez. Você não foi chamado para viver nesse ambiente. Você pode transicionar, passar por esse ambiente, mas você vai passar por ele e vai entrar num nível onde você terá uma medida cheia. Eu profetizo que você vai sair do nível de escassez para o nível de medida cheia. O Eterno está te chamando para viver um nível, uma estação de medida cheia. Celeiro cheio. Quem quer, diga eu quero. Não, você não quer, eu quero. Quem quer celeiro cheio, diga eu quero. Eu também quero, Senhor. Então se encherão os seus celeiros. A palavra profética desta noite é: então se encherão os teus celeiros. E os meus lagares transbordarão, os meus lagares transbordarão de óleo, os meus lagares transbordarão de vinho. Haverá abundância, haverá unção, haverá alegria, haverá sobre mim uma medida recalcada, sacudida, generosa e transbordante.